Foi um passeio maravilhoso no domingo, ensolarado. Sempre fazemos algo interessante para mostrar para vocês. E como sempre falo, né? A gente está sempre acompanhado de Deus. Deus não nos abandona. A mulher te chamou de meu amor e me ofereceu peixe. Já vou, meu amor, vou comprar seu peixe já, peraí. Espera só um pouquinho porque eu vou pegar dinheiro em casa. É o quê? Posso pegar o dinheiro? Aí, pessoal, estavam passando aqui na feira do Cainago aqui, né? Eu e Ruth. Aí, A mulher chamando ele de meu amor. a moça viu a gente passando aqui, filmando, gravando, assim, né? Aí começou a gritar mais alto, né? Olha o peixe, Meu cadê amor, o meu amor? Minha gracinha, vem aqui. Tô dizendo. Aí eu falei pra ela, moça, espera que eu vou pegar o dinheiro em casa, que eu tô sentindo.